Meu nome é Daniela, tenho 18 anos, e o que vou contar aqui não é algo que eu tenha vivido diretamente, mas sim uma experiência que marcou profundamente a vida da minha família. Eu nunca conheci meu avô materno, chamado Benício, pois ele faleceu antes mesmo de eu nascer. No entanto, meu pai, que era ainda muito jovem na época, presenciou tudo e carrega na memória cada detalhe desse acontecimento sombrio. Ele sempre me dizia que, por mais que o tempo passasse, havia coisas que jamais poderiam ser esquecidas. E eu cresci ouvindo esse relato, um pedaço macabro da nossa história familiar. Algo que ainda hoje me arrepia só de pensar. Meu avô Benício sempre foi conhecido como um homem firme, de personalidade forte, daqueles que não se deixavam intimidar facilmente. Ele era evangélico fervoroso, acreditava que todo tipo de manifestação sobrenatural não passava de bobagem inventada por pessoas supersticiosas ou, em casos mais graves, de tentações do diabo. Para ele, quem se deixava levar por histórias de assombração era apenas gente de fé fraca. O curioso é que justamente esse homem, tão resistente a tudo que envolvia o inexplicável, acabou sendo vítima de algo que até hoje ninguém em nossa família consegue explicar direito. Naquela época, há mais de 40 anos, meu pai e meu avô viviam em uma casa simples de madeira, numa cidadezinha pequena do interior de Minas Gerais. Era uma casa afastada, cercada por árvores e com um quintal cheio de vida. Meu avô tinha uma verdadeira paixão por pássaros. Criava várias espécies em gaiolas e também soltos pelo quintal. Cuidava deles com carinho, alimentava e conversava como se fossem parte da família. Dentre todos, havia um casalzinho especial que ele mantinha na varanda. Eram aves pequenas, de canto suave, e meu avô dizia que aquelas eram suas favoritas, pois alegravam as manhãs com seu canto. Um dia, um vizinho chamado Osmar apareceu por lá. Eles não tinham muito contato, apenas se cumprimentavam de longe quando se encontravam, mas naquela tarde ele entrou pelo portão, dizendo que estava apenas de passagem. Ao se aproximar da varanda, Osmar pareceu hipnotizado ao ver o casal de pássaros. Seus olhos brilharam de uma maneira estranha, quase obsessiva. Ele elogiou os animais, disse que nunca tinha visto aves tão bonitas e começou a insistir para que meu avô lhe desse um deles. Meu avô, com sua calma habitual, explicou que não podia doar nenhum, pois tinha um apego enorme àqueles bichinhos e, além disso, eram um casal, e ele jamais separaria os dois. Osmar, no entanto, não desistiu. Disse que pagaria quanto fosse necessário, que queria comprá-los, que fizesse um preço. Mas meu avô recusou novamente, dizendo que não estavam à venda. A insistência do homem foi tanta que, no fim, talvez para se livrar daquela situação desconfortável, meu avô acabou cedendo e disse que, se ele quisesse tanto, poderia escolher um dos pássaros. Meu pai me contou que, sem pensar duas vezes, Osmar apontou para um que parecia ter uma das patinhas machucadas. Era o mais frágil e ele o pegou com satisfação, quase como se estivesse levando um tesouro. Agradeceu diversas vezes e saiu dali feliz da vida. Nos dias seguintes, não se ouviu mais falar dele. Até que pouco tempo depois, Osmar voltou. Estava com uma expressão estranha e reclamou que o pássaro que levara tinha um problema na perna, que não servia para nada. Meu avô, já sem paciência, disse que, se fosse o caso, ele poderia levar também o outro, para não deixar o casal separado. Mas o homem recusou, disse que queria apenas um, que queria trocar o que estava com defeito pelo outro. Diante da insistência absurda, meu avô acabou permitindo a troca. Osmar saiu novamente sorridente, com o pássaro aparentemente saudável em mãos. No entanto, menos de 24 horas depois, algo terrível aconteceu. Meu avô adoeceu de repente, caiu de cama com febre altíssima, tremores pelo corpo, dores que o faziam gritar e vomitar sem parar. Minha avó e meu pai tentaram de tudo: chás, remédios caseiros, orações. Nada parecia surtir efeito.
Com o passar dos dias, o desespero só aumentava, porque a saúde dele se deteriorava de forma assustadora. Resolveram levá-lo ao hospital mais próximo, que ficava a muitos quilômetros dali. Fizeram uma longa viagem e, ao chegarem, os médicos o examinaram, mas não conseguiram identificar exatamente o que ele tinha. Era como se uma força invisível estivesse sugando suas energias, deixando-o cada vez mais fraco. Voltaram para casa com mais dúvidas do que respostas. E foi aí que a parte mais terrível dessa história começou. Certa noite, enquanto todos tentavam descansar, meu pai ouviu um barulho estranho vindo de fora. Como naquela época não havia energia elétrica na casa, eles usavam lamparinas para se orientar. Ao espiar pela janela, ele viu algo que jamais esqueceu: dezenas de cobras surgindo do nada, deslizando pelo quintal, se infiltrando por debaixo da casa e subindo pelas paredes em direção ao telhado. Não eram cobras comuns. Faziam um barulho agudo, como um piado, algo completamente antinatural. O pânico tomou conta da família. E para piorar, meu pai disse que entre as sombras avistou a figura de um homem alto, parado ao lado de uma árvore, entoando uma espécie de canto gutural. Parecia estar controlando os movimentos daquelas serpentes, como se fosse um feitiço, um comando. Meu pai jurava que os olhos daquele homem brilhavam no escuro, e o som de sua voz causava arrepios. As cobras se agitavam cada vez mais, rodeando a casa. Todos começaram a rezar em voz alta, suplicando por proteção. Dentro do quarto, meu avô ardia em febre, delirando e se contorcendo, enquanto lá fora a cena parecia saída de um pesadelo. Só quando o sol começou a nascer, as cobras desapareceram, sumindo tão rápido quanto tinham surgido, e a figura do homem também se esvaiu entre as árvores. No dia seguinte, um dos irmãos do meu avô tomou uma decisão drástica. Disse que não adiantava mais médicos nem rezas, que aquilo era algo muito mais profundo, e decidiu levá-lo até um pai de santo conhecido na região, chamado Agenor. Apesar de meu avô sempre ter rejeitado qualquer prática espírita, naquele momento a situação era tão crítica que não havia outra saída. Ao chegarem, Agenor olhou para meu avô e imediatamente percebeu o que estava acontecendo. Pediu para levá-lo para uma sala reservada e ficou sozinho com ele por quase 1 hora. Quando saiu, disse aos familiares que, se tivessem esperado mais um dia, Benício não teria sobrevivido. Revelou que haviam feito um trabalho muito pesado contra ele, um feitiço com intenção clara de levá-lo à morte. Explicou também que precisaria que a família trouxesse o objeto usado nesse trabalho para que ele pudesse desfazer completamente a maldição. Poucos dias depois, meu avô começou a se recuperar lentamente. Ainda fraco, mas conseguia se levantar e já não delirava mais. E foi nesse período que perceberam: o objeto em questão era o pássaro. Osmar havia usado aquele animal para enfeitiçá-lo. Eles então pegaram o passarinho que ainda estava na casa, já abatido e estranho, e o levaram até o pai de santo. Agenor confirmou que era ele o foco da maldição. Fez seus rituais e disse que tudo o que tinha sido lançado contra Benício voltaria em dobro para o responsável. Pouco tempo depois, ninguém nunca mais viu Osmar. Alguns diziam que ele havia se mudado às pressas, outros comentavam que ele tinha morrido em circunstâncias misteriosas. Mas a verdade é que seu destino final se perdeu no silêncio daquela cidade. Já meu avô, embora tenha sobrevivido, nunca mais foi o mesmo. Ele continuou vivendo por muitos anos, mas sempre carregou um olhar desconfiado, principalmente em relação a estranhos. Continuou evangélico fervoroso, mas nunca mais ousou rir ou desacreditar quando alguém falava de coisas sobrenaturais. Dizia que, mesmo que sua fé fosse inabalável, havia forças que existiam no mundo e que não podiam ser ignoradas. E é isso o que me faz pensar até hoje. Cresci ouvindo essa história e sei que meu pai jamais inventaria algo assim. Ele mesmo ficou marcado pelas visões daquela noite, pelas cobras,
pelo homem cantando nas sombras. Então, se alguém ainda insiste em dizer que o sobrenatural é apenas fruto da imaginação, talvez nunca tenha visto o que minha família viu. Eu preciso contar uma história que, embora não tenha acontecido diretamente comigo, marcou minha família de uma maneira tão intensa que até hoje ecoa como um aviso. Essa história aconteceu com uma tia distante da minha mãe, uma mulher que, para preservar sua memória e identidade, vou chamar aqui de Helena. E é através desse relato que chega a mim com fragmentos passados entre conversas, lembranças e confissões, que você vai mergulhar em algo que mostra como o mundo espiritual pode tocar o nosso sem pedir licença. Helena era uma mulher de vida simples. Tinha 2 filhos, Cláudia, a mais velha, e Samuel, o caçula. Cláudia havia se casado cedo e já morava com o marido, mas Samuel ainda vivia com a mãe. Helena sempre se orgulhava de dizer que os filhos nunca tinham dado trabalho. Eram educados, estudiosos e respeitosos, do tipo que qualquer mãe se orgulharia. O marido dela, Augusto, trabalhava como caminhoneiro e passava períodos fora de casa. Mas, apesar das ausências, mantinha um lar estruturado, com dificuldades comuns, nada fora do esperado. A vida dessa família caminhava como a de qualquer outra, até que, em um dia aparentemente banal, Helena saiu de manhã para ir ao mercado, comprar alguns itens que faltavam para o almoço. O trajeto era curto, ela fazia quase sempre o mesmo caminho, mas naquela manhã havia algo diferente. Ao passar por uma encruzilhada próxima de sua rua, ela notou algo que chamou sua atenção. Naquele ponto havia um ritual montado. Quem vive em cidade grande ou pequena já viu algo assim. Oferendas com velas, garrafas de bebida, comida, flores. Só que desta vez havia um detalhe inusitado. Entre velas acesas e uma garrafa de cachaça aberta, estava um pandeiro enfeitado com fitas coloridas bem vivas, lembrando aquelas fitas do Senhor do Bonfim, cheias de nós e promessas. O instrumento parecia novo, reluzia sob a luz do sol, como se tivesse sido colocado ali minutos antes. Helena parou por um instante. Não era de se impressionar com essas coisas, mas havia algo hipnótico naquela cena. Talvez pelas cores, talvez pelo contraste entre o sagrado e o profano que ela percebia. Sem perceber, pensou alto num murmúrio. Que trabalho bonito! Depois seguiu seu caminho, entrou no mercado, fez as compras e voltou para casa. Amanhã parecia continuar normal. Enquanto preparava o almoço, ouviu uma voz no portão da frente. Era a vizinha de longa data, Denise, chamando por ela. As duas eram muito próximas, conversavam quase todos os dias. Como Helena estava ocupada na cozinha, apenas gritou de volta: "Pode entrar, Denise! O portão está aberto!" E voltou ao que estava fazendo. Alguns minutos se passaram. Ela estranhou. Não ouviu passos entrando nem o portão bater. Da cozinha, que ficava ao fundo da casa, ainda dava para ver a entrada. O portão realmente estava escancarado, mas Denise não havia entrado. Helena franziu a testa, pensou que talvez a amiga tivesse desistido de incomodá-la e deixou para lá. Mais tarde, já com o almoço pronto, resolveu chamar Denise por cima do muro, como sempre faziam. O muro que separava os quintais era baixo e bastava se inclinar um pouco para enxergar a casa vizinha. Chamou pelo nome dela e quando Denise apareceu, a surpresa foi total. "Você me chamou hoje mais cedo?" perguntou Helena. "Eu? Não, nem sabia que você estava em casa", respondeu Denise confusa. Helena explicou que tinha ouvido a voz da vizinha chamando pelo portão e que até gritou dizendo para entrar, deixando o portão aberto. Mas Denise balançou a cabeça e jurou que não havia saído de casa naquele horário. As duas insistiram em seus lados da história, mas no fim ficou por isso mesmo.
Naquele dia, Helena não imaginava que esse pequeno detalhe era o início de uma tempestade. As semanas seguintes foram um verdadeiro desmoronamento. Primeiro, Cláudia, a filha mais velha, que estava grávida, perdeu o bebê de forma repentina e traumática. O casamento dela desmoronou e, sem ter para onde ir, voltou a morar com a mãe. Pouco tempo depois, Samuel começou a se perder. Passou a se envolver com drogas, desaparecia por noites inteiras e, quando estava em casa, sumiam objetos e até dinheiro da própria mãe. O marido de Helena, Augusto, sofreu um acidente de trabalho, perdeu o emprego e ficou de cama, debilitado por uma doença que ninguém conseguia diagnosticar direito. Helena via a vida que tinha se desfazer em pedaços, e por mais que buscasse forças, era como se tudo escapasse por entre seus dedos. Um dia, já sem saber o que fazer, resolveu se abrir com Denise, a vizinha. Contou tudo: o aborto de Cláudia, o vício de Samuel, a doença e o desemprego do marido. Denise ouviu em silêncio e, depois de alguns segundos, respondeu: Helena, eu sei que você não acredita muito nessas coisas, mas acho que precisamos ir ao meu terreiro. Quero que você converse com o pai de santo. Talvez ele possa ver o que está acontecendo. Helena não era do tipo que procurava religião para resolver problemas, mas estava tão desesperada que aceitou. Na data marcada, ela foi com Denise até o terreiro. Era um lugar simples, mas carregado de uma energia estranha, pesada e ao mesmo tempo vibrante. Assim que Helena entrou, uma mulher que estava no centro do salão virou no santo. Seus olhos mudaram de maneira assustadora. Não havia mais o branco, nem a pupila. Os olhos ficaram inteiramente negros, como duas poças de petróleo. A mulher caminhou diretamente até Helena com um sorriso torto nos lábios e disse: Veio pedir ajuda, não é? A vida não anda nada fácil. Helena, trêmula, perguntou: Quem é você? A mulher riu, uma gargalhada que gelou a espinha de todos os presentes. Está fingindo que não me conhece? Você passou por mim e disse que eu era bonito. Você me chamou no portão. Você me convidou para entrar. E agora não aguenta as consequências. Naquele instante, todos no terreiro entenderam. Não era apenas coincidência, não era apenas azar. Helena havia se ligado, sem saber, a uma entidade que não estava ali para ajudar. Os dirigentes do terreiro agiram rapidamente, cercaram a mulher possuída e começaram os trabalhos para afastar a entidade. Foi um processo longo, tenso, cheio de cânticos e orações. Helena assistia tudo em choque, sem acreditar no que ouvia. Aquela voz, que afirmava ser a mesma que a chamou no portão, a mesma que ela achou ser a vizinha, estava diante dela, confirmando que havia cruzado uma linha invisível. Quando finalmente conseguiram conter a manifestação, a mãe de santo do lugar chamou Helena e a aconselhou a fazer um trabalho de proteção, algo para cortar o vínculo criado naquele dia na encruzilhada. Helena, sem alternativas, seguiu cada instrução. Foram semanas de rituais, rezas e oferendas, até que, aos poucos, sua vida começou a mudar. Samuel aceitou se internar numa clínica e conseguiu abandonar as drogas. Cláudia se reconciliou com o marido e, algum tempo depois, teve uma filha saudável. Augusto recuperou a saúde, conseguiu outro emprego e voltou a sustentar a casa. Helena nunca mais esqueceu aquele episódio. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aquela entidade queria, nem por que se ligou justamente a ela. O que se sabe é que desde aquele dia, Helena nunca mais subestimou o poder de certas coisas que não vemos, mas que nos veem. E eu, ao ouvir esse relato tantas vezes repetido dentro da minha família, só consigo pensar em quantas vezes passamos por encruzilhadas, ouvimos vozes ou sentimos presenças sem perceber que algo nos observa, esperando apenas um convite inocente para entrar. Histórias como essas nos lembram de como a fronteira entre o visível e o invisível pode ser tênue. Helena não fez nada além de olhar e comentar, mas foi o suficiente para abrir uma brecha.
O que esse relato mostra é que, mesmo sem acreditar, podemos ser atingidos por forças que não compreendemos. Talvez a maior lição seja não zombar, não subestimar e muito menos brincar com aquilo que desconhecemos. Pois o simples ato de achar bonito um trabalho na rua foi o bastante para mergulhar uma família inteira no caos. Por mais que a fé seja importante e necessária, ignorar as forças que não compreendemos pode ser um erro fatal. O mal existe e muitas vezes se esconde em gestos simples, em pessoas aparentemente comuns, em coisas inocentes como um pássaro. E é nesses detalhes que o perigo se revela. Se você tem uma história sobrenatural, pode nos enviar no e-mail na descrição do vídeo. Até a próxima!